Boa tarde, meus irmãos. Paz de Jesus. Hoje eu não trouxe papel. Estou adotando a modernidade aqui dos meus pastores que usam tablet. Espero que eu não me enrole aqui. Amém. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com os irmãos, mas com muito temor também, como sempre. A gente sempre fica nervoso quando vem aqui para frente. Se você puder, meu irmão, curva a sua cabeça para a gente orar mais um pouquinho. Já oramos, mas queria orar mais um pouquinho com você. Em nome de Jesus, Senhor, te entregamos mais uma vez, Senhor, esse momento, Pai. Em nome de Jesus, te convidamos, Espírito Santo do Senhor, a andar no meio de nós, a estar no meio de nós. Tens total liberdade, Senhor. Nada do que foi preparado, Senhor, faz sentido, Senhor, sem a Tua presença aqui, Senhor, sem a Tua direção, Senhor, sem o Teu governo nesta tarde. É por isso que nós te pedimos, Senhor, acima de toda oratória, Senhor, mas que a Tua palavra, Senhor, encontre os nossos corações nesta tarde, Senhor, e que, ó Pai, estejamos com corações abertos, Senhor, a ministrar a Tua palavra, Senhor, a receber a Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, ser conosco, Pai, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu vou começar o encontro de hoje da mesma forma que eu comecei o último encontro, finalzinho de outubro. Eu estive aqui com vocês e vou começar da mesma forma. Vou parafrasear Paulinho e dizer que há temas em que a gente andou por pura graça e misericórdia do Senhor um pouquinho mais. Não que sejamos bons em nada, mas nós andamos um pouquinho, temos avançado um pouquinho em alguns temas. E há outros temas, meus irmãos, que aqui para nós, para quem está ministrando, são temas que começam na gente, né? Começam trabalhando a nossa vida, Deus começa falando conosco e depois nós sentimos do Senhor de compartilhar com os irmãos. E é nesse tema, nessa direção que eu venho hoje aqui para compartilhar com os irmãos algo que Jesus tem falado ao meu coração, para a minha vida, né, que eu estou em processo. E que isso, apesar disso, nós temos aprendido que, apesar de nós estarmos no processo, mais em alguns temas, menos em outros, isso não nos impede da gente compartilhar aqui aquilo que o Senhor tem falado às nossas vidas. E é por isso que, com muito temor diante do Senhor, diante dos meus irmãos, queria compartilhar hoje com vocês um pouquinho sobre a graça do Senhor, mas numa direção um pouquinho específica da graça do Senhor nas nossas vidas. Durante muitos anos, eu imagino que você, assim como eu, nós temos aprendido que a graça é um favor imerecido, é um favor onde não há mérito de quem recebe. Você, como eu, deve ter aprendido dessa maneira e sempre foi assim. Desde que eu me converti, eu me lembro que a gente já aprende de que a graça é um favor imerecido, né? Onde não há mérito onde não há mérito nosso para o agir do Senhor. E aí, muito recentemente, acredito que muitos de vocês assistiram aqui, um precioso irmão nosso, César Coneglia, ele esteve lá com os irmãos de Porto Alegre, lá na congregação, lá com os irmãos de Porto Alegre, e aí ele expandiu um pouquinho esse nosso entendimento. Acho que muitos de vocês devem ter visto essa palavra muito preciosa do César, mas que mudou completamente, né, o meu entendimento. Assim, acho que o de vocês também expandiu o entendimento. E César fala ali sobre um favor desmerecido. Não é um favor imerecido, é um favor desmerecido. Não é onde não há mérito, mas é onde há demérito, né? E César, ele dá um exemplo muito claro, né? Ele ilustra para a gente conseguir entender o que é demérito. Qual é a diferença entre um favor onde não há mérito e um favor onde há demérito? Ele conta uma história de um flanelinha, é só uma ilustração, tá, irmãos? Muitos de vocês devem ter visto ele falando. Ele conta a história de um flanelinha, né? Esses rapazes que ficam nos estacionamentos da cidade, guardando o carro, olhando o carro.
E aí ele ilustra que, em determinado momento, você chega lá para estacionar seu carro, e aí lá de longe, bem de longe, vem um flanelinha correndo, bem de longe, uns 2 quarteirões depois, ele vê você estacionando o carro e ele vem correndo para chegar ali perto do seu carro. E quando ele chega, ele aborda você, você desce do carro, ele diz, vamos acertar aqui e tal. E aí você diz para ele ali, não, depois a gente acerta, quando eu voltar a gente acerta. E aí, beleza. Então você sai ali, você vai embora e você sabe que ele não é daquela quadra. Ele está 2 quadras depois, você sabe que quando você deu as costas, ele saiu, foi embora. E aí quando você retorna, ele volta correndo e chega lá de novo no carro. E aí vamos acertar tal. E aí você puxa uma moedinha de R$1, dá a ele. E ali ele recebeu aquela moeda, mas ele não teve mérito em receber aquela moeda. Entenda, ele não ficou olhando o carro, ele estava longe, ele só viu você chegando, viu você saindo, se afastou do momento, e aí ele recebeu aquela moeda e não há mérito. Isso é o favor imerecido, mas é diferente do demérito. Estou parafraseando César, tá, gente? O demérito é a situação em que repete-se a cena. Você chega com seu carro, o flanelinha vem correndo, ele chega, você diz que acerta com ele depois, na volta. E aí, quando você dá as costas, que se afasta um pouquinho, ele pega uma pedrinha e faz um risco na lateral do teu carro, ele dá uma rabiscada lá grande e vai-se embora dali, você vai. E quando você volta, por algum motivo, um comerciante ou alguém diz, tá vendo aquele rapaz que ficou para ver teu carro? Ele deu uma arranhada no teu carro. Você chega lá, o carro está todo arranhado, e aí você olha, sabe que foi ele, né? Alguém disse que foi ele, ou você viu que foi ele, e aí ele chega e, mesmo assim, você puxa aquela moedinha de R$1 e dá para o flanelinha que riscou todo o teu carro ali, a lateral do teu carro. Aí é demérito, né? Não havia mérito quando ele não fez nada, mas agora há um demérito. Ele prejudicou intencionalmente você, seu bem. E a graça do Senhor na nossa vida, ela está muito mais parecida com o flanelinha que arranha o carro do que com o flanelinha que só não teve mérito. Nós constantemente agimos contra Deus. Não é que nós estamos neutros em relação a Deus. Frequentemente, nós agimos contra Deus e a graça dele. E a graça dele é muito mais como esse homem que, apesar do demérito, ele dá a moeda para o flanelinha. Assim, é o amor de Deus, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nas ministrações de César fala muito sobre a graça no âmbito familiar. Se você já assistiu algum vídeo dele, você já pôde ver o quanto César enfoca na família. E hoje eu não quero falar da graça especificamente no âmbito familiar, né? Eu também não vou repetir as ministrações do César, não é esse o objetivo. As ministrações estão lá, são uma bênção, vocês assistam depois. Eu vou pegar apenas uns trechos das ministrações de César para direcionar, embasar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Então, o primeiro ponto que eu botei aqui foi a graça por definição. E aí eu estou usando as palavras de César ainda. A primeira menção sobre graça na Bíblia, ela está lá em Gênesis 6, versículos 7 e 8, se você quiser abrir. Eu vou usar a RA, viu, Mateus? Gênesis 6, 7 e 8, diz assim, a história de Noé, né? Diz assim, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8 diz, porém, Noé achou graça diante do Senhor. É a primeira menção da palavra graça no Antigo Testamento. E essa menção específica, ela está relacionada com a família, né? A primeira menção da palavra graça, ela é mencionada, ela é dita para um homem e tem relação com a salvação de uma casa, a salvação de uma família. Através da graça que Deus concede a Noé, ele e toda a sua casa, seus filhos e suas noras, alcançam a salvação, como a história que a gente conhece, né? O dilúvio acontece e, como Noé acha graça diante do Senhor, toda a família de Noé é salva, né? Se escapa ali do dilúvio. Então, a palavra graça, no original, ela pode ter alguns significados, certo? Entre os 4 principais é favor, como nós já conhecemos, mas também aceitação, e 2 que a gente, a priori, não entende bem, mas que,
quando a gente assiste a ministração de César toda, a gente entende, charme e elegância. Não nesse sentido que a gente está acostumado, né, de ser charmoso, de ser elegante, algo relacionado à beleza, mas sim a graciosidade de uma pessoa charmosa, elegante. A graça que há nesse sentido que não é convencional, mas que pode ser uma definição de graça. Os mais comuns que a gente entende são favor e aceitação. Então, no Salmo 63, se você perguntar para qualquer pessoa na face da terra qual é a coisa mais importante que existe, se você perguntar para qualquer pessoa, se eu perguntar para você agora, qual é a coisa mais importante que existe, a maioria de nós vai responder que é a vida. A coisa mais importante que existe é a vida. Salmo 63, 1-3, o salmista diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. E aí ele diz no versículo 3, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvam. Versículo 3, porque a Tua graça é melhor do que a vida. E aí eu pergunto a vocês, o que pode ser melhor do que a vida? O que moveu ali o coração do salmista para escrever que a graça de Deus é melhor do que a vida? O que pode ser melhor do que a própria vida? A única explicação que a gente acha é que a manifestação do amor de Deus, a expressão do amor de Deus, a graça, ela é melhor do que a vida. Como diz o salmista, a Tua graça é melhor do que a vida. Pulando um pouquinho para o Novo Testamento, estou encurtando, né, a ministração completa do César. No Novo Testamento, a primeira referência de graça, assim como no Antigo Testamento, também se refere a uma família. Vocês vão abrir comigo lá em Lucas, capítulo 1. Primeira menção da palavra graça no Novo Testamento, assim como no Antigo Testamento, se refere à graça em ambiente familiar, só que dessa vez expandida. Lucas, capítulo 1, versículo 28-30, é quando o anjo aparece para Maria. Nós conhecemos a passagem. E diz assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então, no Antigo Testamento, a palavra graça, dita a uma família, traz salvação àquela família. No Novo Testamento, a primeira menção da palavra graça, dita a uma mulher, a Maria, traz salvação. Anuncia as boas novas da salvação, não apenas a uma mulher, não apenas à casa dela, mas a todas as famílias do mundo se deu a possibilidade de salvação por meio de Cristo Jesus, onde em Maria ter achado graça diante de Deus e Deus ter enviado o seu Filho para que todas as famílias do mundo pudessem ter acesso à salvação, pudessem, através de Cristo Jesus, serem salvos. Então, há uma graça especial que precisa permear o nosso ambiente familiar. A graça, com a sua função, entre aspas, salvadora, nós conhecemos. E aí não é o meu objetivo me deter aqui, estou só fazendo esse pano de fundo. A graça salvadora, nós já fomos muito ministrados sobre a graça salvadora de Jesus, mas só para a gente rever, queria que você abrisse em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículos 11-14, diz assim: porquanto a graça de Deus, o favor de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós.
a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí, quando a gente se lembra da historinha que César conta sobre o flanelinha, a gente eu fiquei, pelo menos, né, ainda mais impactado de saber que há um demérito em mim, como em todos os homens, e a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens. Independente das nossas ações, Deus nos concede a possibilidade de todos sermos alcançados pela sua graça, pelo seu favor. Imagina o flanelinha que riscou lá a porta. Imagina os nossos pecados contra o próprio Deus. Mas ainda assim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós. Efésios 2, 4-8, diz assim, texto que a gente também conhece, e aí eu já estou fechando essa parte do pano de fundo para chegar onde eu queria. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele diz: pela graça sois salvos. Versículo 7, ele diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8, ele repete: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é exclusivamente o Senhor nos permitindo nos achegarmos a Ele, sermos salvos, não por nada do que nós fizemos ou por nenhum merecimento nosso. Não há mérito nenhum em nós. É a graça de Deus que nos concede essa possibilidade de salvação. Tudo isso nós sabíamos, tudo isso nós já fomos ministrados. Eu só queria trazer novamente a definição de graça e mostrar, né, mais uma vez aqui, a graça salvadora que nós já conhecemos. Mas hoje, e nesses dias que antecedem o dia de hoje, o Senhor me direcionou, ou tem falado comigo. Você tem falado comigo, tá, irmãos? É mais correto dizer, tem falado comigo do que me direcionou, porque tem ministrado a mim. A necessidade da graça no nosso falar. A necessidade da graça quando nós abrimos a nossa boca. O César fala, estou trazendo muito o César aqui, né? O César fala, e é muito verdade, que, em geral, nós somos pessoas pesadas no nosso falar. Você pode parar agora e pensar um pouquinho, mas, frequentemente, nós somos pessoas com um falar pesado. O que é que você quer dizer com isso, Caio? O nosso falar nem sempre é tão agradável quanto deveria ser. Por muitas vezes, nós falamos algo que não deveria, ou falamos algo que deveria num tom que não deveria, de uma forma que não deveria, de um jeito que não deveria. E eu sou, irmãos, essa pessoa pesada no falar. E aí isso não combina com o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser leve. Há de se ter uma leveza no reino de Deus, meus irmãos. As nossas relações precisam ser permeadas por situações e palavras de leveza, de graça. De graça. Eu e você, nós precisamos ter cuidado no que nós vamos falar. Nós precisamos ser pessoas amáveis, generosas. Tudo isso aplica à fala, tá? Amável no que falamos, generosos no que falamos. Nós precisamos guardar a vida e o coração do nosso irmão naquilo que nós falamos. Tudo o que é falado pelas nossas bocas precisa ser recheado pela graça do Senhor. Frequentemente, nós somos pessoas pesadas. O Salmo 45 é um salmo, às vezes, usado em casamentos. Ele diz assim, versículo 1 e 2, Salmo 45 diz: de boas palavras transborda o meu coração.
de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua, presta atenção, meus irmãos, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. E aí ele diz, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Ele começa falando que o coração transborda de boas palavras. Ele fala que a língua é como a pena de um habilidoso escritor. E ele, no final do versículo 2, no meio do versículo 2, ele diz que nos lábios se extravasou a graça. Imagina o que é um extravasamento de graça. Quando eu li isso, me veio uma ideia assim, é um lambuzado de graça. É você falar, é você proferir palavras lambuzados de graça. É a graça de Deus no nosso falar. Os teus lábios extravasaram a graça. Provérbios 16, voltando um pouquinho, versículo 21, diz assim, Provérbio 16, versículo 21 diz, o sábio de coração é chamado prudente. E aí o que ele fala? E a doçura no falar aumenta o saber. Isso na versão que eu uso, né? A ARA. Eu fui procurar em outras versões e elas trazem que a doçura no falar promove instrução. A doçura no falar aumenta o ensino. A graça, quando você fala, ela é capaz, inclusive, de aumentar a compreensão, a instrução, o ensino daquilo que é falado. Quando você fala com graça, você atinge o coração de quem está ouvindo. Você atinge o coração de quem está ouvindo. Todos vocês, todos nós, já passamos por alguma experiência desse tipo. Você provavelmente conhece alguém que fala de uma maneira, com uma graça, que vai lá no profundo do teu coração, mas deixa uma lição de amor. Porque fala com extravagância de graça. Essa deve ser a nossa fala. Isso deve ser o norte que orientam as nossas palavras. E aí, especialmente para nós que somos pais, precisamos instruir os nossos filhos com graça. Eu tenho 2 filhos pequenos, vocês conhecem, todos vocês conhecem. O Isaac ainda é muito pequeno, a Esté é um pouquinho maior. Precisamos tratar os nossos filhos com graça, muita graça. A palavra acabou de dizer, nós acabamos de ler, que a doçura no falar aumenta o ensino, promove a instrução. Precisamos tratar os nossos filhos com especial graça. Provérbio 22:11, já passando para um outro texto, ele diz que o que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Mais uma vez, provérbio falando da capacidade, capacidade não seja a melhor palavra, mas da importância, da dimensão, da importância, da graça no falar. Independente da posição social, independente de com quem você está falando, independente da situação em que nós nos encontramos, a graça no falar é capaz até mesmo de que as pessoas mais distantes de nós, como um rei humano, um rei terreno, seja nosso amigo, porque temos graça ao falar. Temos graça ao nos relacionar com as pessoas, independente da situação. Não há nenhuma situação em que nós temos o direito de abrir mão da graça. Nenhuma situação. Você deve conhecer também alguém, se é que você não se identifica com esse tipo de pessoa, em nome de Jesus, nenhum de nós aqui, alguém que adora uma discussão. Alguém que faz de tudo para entrar numa discussão. Eu conheço gente assim, que qualquer coisa é motivo para gerar uma discussão. São pessoas que ficam olhando os detalhes de qualquer situação com o único objetivo de que aquilo ali se torne uma discussão. Especialmente se essas pessoas se acham no seu direito. Ou utilizam as palavras que dizem assim, mas isso foi uma injustiça, mas isso aqui não foi correto, isso não foi justo comigo que fizeram. E aí aquilo inflama o coração das pessoas, e as pessoas se sentem no direito, ou enfim, de
abrirem mão da graça, de falarem de qualquer jeito. Gente que fica procurando motivo para discutir qualquer situação. Você deve conhecer pessoas assim. Para nós, discípulos, não há nenhuma situação em que nós possamos abrir mão da graça no falar. Ainda que uma injustiça tenha acontecido, ainda que algo tenha te machucado muito, não há situação em que nós podemos abrir mão da graça no nosso falar. A nossa fala deve ser sempre permeada, lambuzada de graça. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim, só voltando aqui um pouquinho, antes da gente ler. Paulinho falou aqui no início, quando alguém dá um tranca no teu carro. É uma situação tão costumeira, né? Para a gente que dirige muito, passa o dia dirigindo. É só um exemplo de uma situação em que a graça quer ir embora, né? Quando o carro passa e te dá um tranca, quando o motoqueiro passa e bate no teu retrovisor, a graça quer ir embora. Mas aí nós precisamos nos lembrar do flanelinha que arranhou o carro, que nós somos aquele flanelinha diante do Senhor. E nenhuma situação pode abrir mão, nós podemos abrir mão da graça no nosso falar. Oi? É verdade. O William está falando aqui que às vezes a gente não fala, mas mete a mão na buzina. Né? A mão na buzina também não foi graça nenhuma, né, meus irmãos? Faltou a graça ali, do mesmo jeito. Colossenses 4, versículos 5 e 6, diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Um texto que fala para os que são de fora, não para nós, no nosso meio, não nas nossas relações. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. E aí o versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Uma palavra agradável é uma palavra com graça. E aí o texto continua: temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então o texto fala de que nós precisamos ser sábios para os que são de fora, nós precisamos aproveitar as oportunidades e a nossa palavra tem que ser sempre com graça, para que nós saibamos responder a cada um. Ao homem de uma maneira, à mulher de outra maneira, ao idoso de outra maneira, à criança de outra maneira, mas em todas elas, temperada com sal, uma palavra agradável, cheia de graça em qualquer situação. A palavra com graça, ela anima, ela é capaz de encorajar, a palavra com graça exorta, a palavra com graça consola, edifica, vivifica, traz vida. A palavra com graça é um verdadeiro tesouro. Nós precisamos ser graciosos no nosso falar. Isaías 50, versículo 4, diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra, e boa palavra é uma palavra com graça, ao cansado. Vou repetir. A palavra com graça anima, encoraja, exorta, consola, edifica, vivifica. É um verdadeiro tesouro. Provérbios 15, versículo 4. Provérbios 15, versículo 4 diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena é árvore de vida. Provérbios 25, versículo 11. Diz assim, vocês conhecem esse texto. Provérbios 25, versículo 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra com graça, dita a seu tempo, como maçãs de ouro em salvas de pratas. Precisamos, meus irmãos, que a graça extravase nas nossas relações, uns com os outros. Há algumas atitudes que não cabem no nosso meio. Somos discípulos, temos um rei, um dono, um mestre, um senhor, e algumas atitudes não cabem no nosso meio.
Eu botei aqui assim, é coisa de menino. É coisa de quem ainda não alcançou a maturidade que é esperada de nós. Palavras ásperas, palavras grosseiras, alguns tipos de brincadeiras, ironias, comentários inoportunos, fofoca, acidez no nosso falar. São atitudes que não cabem no nosso meio. Temos que nos livrar dessas situações. Temos que deixar para trás. Estamos caminhando para o alvo, estamos em processo. Mas aspereza, grosseria, brincadeirinhas que não levam a nada, ironias, comentários inoportunos, fofoca, acidez na resposta, são coisas que nós devemos deixar de lado, abandonar, deixar para trás. Você já parou para pensar, meu irmão, que às vezes um comentário que você faz, muitas vezes, sem prestar atenção no que está falando, pode destruir, eu estou sendo exagerando, né? Mas vocês estão entendendo. Pode deixar mal, acabar com a vida ou com o dia de um nosso irmão, de um irmão nosso, no nosso meio. Às vezes um comentário, uma palavra dita, uma brincadeira tirada, acaba com aquilo que está sendo construído dentro do nosso irmão. Às vezes um comentário é capaz de ofender um irmão de uma maneira que nós não temos noção. Alguns de nós já devem ter passado por isso, dos dois lados. Tanto de ter sido ofendido por alguma coisa que foi dita, como de ofender alguém. Uma brincadeira pode, às vezes, tocar num ponto de que alguém, aquele irmão com quem você está falando, é uma situação em que ele tem dificuldade. Nós não sabemos a vida do irmão, nós não sabemos qual é a dificuldade do irmão, mas, às vezes, um comentário nosso pode reativar, pode ir lá naquele ponto que aquele irmão tem tanta dificuldade e vem trabalhando, e o Senhor vem tratando há tantos anos, e por causa de uma palavra, a gente pode novamente atingir uma área de um irmão tão precioso. Pode ser, às vezes, as brincadeiras que a gente tira, e eu não estou dizendo que é para a gente ser chato, tá, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com, não pode brincar, não pode falar, vamos ser todo mundo chato. Não é isso que eu estou falando. Mas a nossa brincadeira, ela precisa ter graça. Inclusive nos comentários, nas brincadeiras, nas resenhas, é preciso ter graça nas nossas brincadeiras. E pode ter certeza de que dá para brincar com graça. Não é se tirar isso, acabou a brincadeira. De forma nenhuma, meus irmãos. Às vezes, um comentário sobre a aparência de um irmão. Às vezes, um comentário sobre uma característica de um irmão, sobre um comportamento de um irmão. Às vezes, é algo feito, eu já falei, que o irmão vem lutando há tanto tempo e que causa tanta dor nele. Aos jovens, especialmente, o jovem é muito preocupado com a aparência, né? Naquela fase de adolescência, juventude. Uma palavra dita a um jovem, a um adolescente, sobre alguma coisa na sua característica física, pode causar um estrago naquele jovem que nós não temos noção da dimensão. Nós precisamos aplicar a graça do Senhor em absolutamente toda a palavra que sai das nossas bocas. Você já deve ter ouvido, todo mundo aqui já ouviu, uma expressão que frequentemente se usa. Fulano não tem filtro. Fulano fala sem pensar, o que vem na cabeça ele fala, não falta filtro em fulano não tem noção. A gente dá uma risadinha e diz, é sem noção demais, né? Esse aí não tem filtro nenhum, fala o que vem na cabeça. Na verdade, meus irmãos, falta sabedoria e falta graça. Às vezes, falta graça. Por muitas vezes, falta graça. Não é filtro que falta, é graça no falar, naquilo que está sendo falado. É parar e pensar antes de falar, para ver se o que você vai falar está com graça. Se não tem graça, não fala. Espera para falar no outro momento. Segura. Paulinho uma vez falou para mim, não tem causa de morte lá no obituário lá. Morreu de quê? Das palavras que não falou. Isso não existe. Ninguém nunca morreu das palavras que não falou. Né? Morreu entupido. Não existe. Entupimento de palavras não causa morte a ninguém. Vai falar e não tem graça. Não fala. Segura. Pede ao Senhor graça. Cara, então a gente vai fazer vista grossa. Não é isso. Vocês estão me entendendo? A gente olha, a gente pode até falar, mas precisa ser com graça. Provérbios, capítulo 15, versículos 1 e 2, texto muito conhecido.
Diz assim, a resposta branda. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. A resposta com graça desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vejam que texto, meus irmãos. A resposta com graça, a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A tua palavra pode causar uma reação no teu irmão, que pode ser desviar, fazer com que toda a raiva que ele tinha no coração dele seja desviada e ele se acalme e fique em paz. Ou ela pode suscitar a ira no teu irmão e levar a uma discussão e levar a um problema. O versículo 2 diz, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Não sei o que é estutícia, Caio, eu também não sabia, fui procurar. Estutícia, qualidade ou particularidade de quem se comporta de maneira tola. A estutícia, conhecida por estutice, é um substantivo feminino da língua portuguesa e define aquele indivíduo que não tem discernimento nem bom senso. É alguém que é tolo, sem discernimento e sem bom senso. Vamos ler de novo. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia, derrama tolice, derrama falta de discernimento, derrama falta de bom senso. Provérbios 18, versículo 19. Texto conhecido nosso também. Diz assim, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. 21. A morte, presta atenção, irmãos, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você já reparou o que diz o versículo 21? Que no poder da língua reside morte e vida. A tua língua tem o poder de abençoar, mas também pode causar um estrago com aquilo que você diz. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. A Bíblia nos instrui sobre o que não deve ser encontrado no nosso falar. Aquilo que nós devemos afastar do nosso meio, da nossa boca, extirpar das nossas vidas, jogar para bem longe. Efésios, capítulo 5, diz assim, Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Começamos por aqui, imitadores de Deus. Deus é um Deus gracioso. Andai em amor. Amor, a expressão do amor é graça. Como também Cristo nos amou e se entregou a si por nós, e se entregou a si mesmo por nós. O sacrifício de Cristo é um sacrifício cheio de graça, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. E aí ele continua, nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Conversa torpe. Conversa que não está servindo para nada. Você está falando alguma coisa com seu irmão sobre uma outra pessoa que não está servindo para absolutamente nada. Palavras vãs, coisas que chocam, palavras inconvenientes, tudo isso deve ser retirado do nosso meio. A nossa boca deve ter, pelo contrário, ações de graças em todos os tempos. Louvor a Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Diz assim, agora, porém, despojai-vos, tira do vosso meio, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, e aí ele diz, maledicência
e linguagem obscena do vosso falar. Veja que as coisas da língua, as coisas da fala, estão lá, no mesmo rol aqui, de ira, de indignação, de maldade. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Texto muito forte. Diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Precisamos ter graça no nosso falar. Como é que começa um desentendimento entre duas pessoas? Vamos pensar. Como é que começa? Duas pessoas brigaram, se desentenderam. Como é que começou esse desentendimento? Em geral, ou porque alguém fez alguma coisa, ou porque alguém falou alguma coisa e falou sem graça. Porque se tivesse falado com graça, não tinha começado uma discussão, um desentendimento. E aí eu coloquei aqui, nunca vi um estudo científico que mostre o percentual de quem falou, de quem fez, mas eu sou capaz de arriscar que 90% das vezes em que acontece um desentendimento é porque alguém falou alguma coisa. Ou falou algo que não deveria ser falado. Ou algo que deveria ser falado, mas não da maneira que foi falada. Falou sem graça. O livro de Tiago, e nós conhecemos, ele fala muito sobre a língua, os perigos da língua, o poder da língua. Não era o objetivo e não foi aquilo que eu senti do Senhor de trazer para a gente, né? Falar especificamente sobre a língua, né? Eu queria falar da graça, o que o Senhor tem me falado sobre a graça no falar, não da língua em si. Não é o foco da nossa ministração de hoje, mas eu queria trazer 2 textos do livro de Tiago ainda assim. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, mas não consegue refrear a própria língua, engana o seu próprio coração e a sua religião é vã. Precisamos de um falar gracioso e precisamos controlar as nossas línguas. Nós temos o controle das nossas línguas. É um órgão do nosso corpo, está submissa à nossa vontade e deve ser controlada. Tiago, capítulo 3. Depois vocês leiam em casa. Vocês conhecem esse texto, mas leiam durante a semana. Do versículo 1 até o versículo 12. Não vou ler todos, tá? Vou ler só os primeiros. Mas Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. No primeiro versículo ele diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E aí ele completa: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém consegue refrear a sua língua, não tropeça naquilo que fala, é perfeito varão. Buscamos essa estatura de perfeitos varões, como Cristo Jesus. Precisamos, para alcançar a estatura de perfeito varão, refrear a nossa língua, ter cuidado com o que falamos, não tropeçar no nosso falar. Indo para o fim, a graça em nós e através de nós para os que são do mundo. A graça deve fluir através das nossas vidas para chegar também naquelas pessoas que estão no mundo, que convivem conosco diariamente. O texto de Atos, capítulo 6, me chamou a atenção nesses dias. Atos, capítulo 6, versículo 1 a 8. É a história de Estevão. Eu vou ler bem rápido, até a gente chegar no 8, tá certo?
Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, né, as congregações cresciam, a congregação crescia. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia muita gente, os discípulos não estavam conseguindo dar conta de todo mundo, e aí houve uma reclamação lá. Então os 12 discípulos, né, os 12 apóstolos lá, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós, os 12, deixemos de falar a palavra, né, abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eles iam escolher outros homens para fazer aquilo que eles não estavam dando conta. E quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. E aí ele já faz a primeira descrição de Estevão. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí ele cita os outros 6. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O texto continua. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 8, fala mais uma vez sobre Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Chamou a atenção que o texto, lá em cima, primeiro ele fala que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois, no versículo 8, apesar dele ter citado 7, ele mais uma vez destaca Estevão como um homem cheio de graça e de poder. E aí eu fiquei imaginando, né? Como é que deveria ser Estevão? Um homem com um falar gracioso, eu imagino. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de fé. Um homem cheio de poder, através do Espírito do Senhor. Um homem cheio de graça, que provavelmente suas atitudes e palavras refletiam essa graça que Estevão tinha. A ênfase que é dada em Estevão fala justamente sobre a graça que estava sobre Estevão, que Estevão tinha. E aí a continuidade do texto nós conhecemos, diz que os homens lá da sinagoga se levantam contra Estevão, armam uma situação para acusá-lo de blasfêmia, nós conhecemos. Estevão é levado para o sinédrio para ser julgado. E o capítulo 7, o capítulo seguinte, né, nós lemos o 6, do livro de Atos, traz o discurso de Estevão em sua defesa. Um discurso lindo, lindo, lindo. E no finzinho do capítulo 7, diz assim, versículo 54. Depois que Estevão se defende, faz toda a sua defesa ali, discorre ali sobre toda a história de Israel, ele fala assim: ouvindo eles isto, né, perante o sinédrio ele estava, enfureciam-se no seu coração e rilhavam-lhe os dentes contra ele. Mas Estevão, fala de novo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. O texto fala que Estevão era cheio de graça, cheio do Espírito Santo. E até na hora da morte, enquanto lhe atiravam pedras, enquanto os seus assassinos, digamos assim, jogavam pedra nele para lhe matar, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de graça, não ousou falar nenhuma palavra contra aqueles homens que jogavam pedras nele. Estevão não amaldiçoou ninguém, não maldisse ninguém, não levantou a voz contra ninguém, não agrediu ninguém. Ao contrário, pediu ao Senhor
para receber o seu espírito e não imputar o pecado que aqueles homens estavam fazendo, os seus próprios algozes, os seus assassinos, não imputar a eles este pecado. Um homem cheio de graça. O que você faria no lugar de Estevão? Vou morrer, mas vou levar uns 5 junto comigo aqui. Né? Te amaldiçoou. Né? Que tu morra. Vai pegar uma doença e vai morrer. Estevão, cheio do Espírito Santo, não maldisse ninguém com as suas bocas, com as suas palavras, da sua boca saiu uma oração. Jesus, recebe o meu espírito. Não lhes imputes este pecado. Enquanto era apedrejado. Às vezes alguém pisa no nosso pé e a gente já quer dar uma tapa. Às vezes alguém diz alguma coisa e a gente já perde toda a graça. Já se revolta. Já quer dizer um monte de coisa. Vou dizer umas verdades para aquele camarada ali. Jesus está mandando dizer, né? Alguém falou aqui. Jesus está mandando dizer. Jesus. Isaías 53, versículo 5. Estou terminando, tá, irmãos? Isaías 53, versículos 5 a 7. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a boca. Por mim e por você. Levado ao matadouro, não abriu a boca. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Cheio de graça e de verdade. Assim é o nosso Jesus. Nós precisamos ser imitadores de Jesus. Agir como ele age. Falar como ele fala. Cheio de graça. O versículo 16 fala: graça sobre graça. Às vezes, nós falamos como quem ainda vive por intermédio da lei. Com dureza, com aspereza, com grosseria. Mas a palavra diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não podemos agir como era a lei do tempo de Moisés, mas como a graça que veio por meio de Cristo Jesus. Como ovelha muda foi ao matadouro. Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Aquela passagem que Jesus está na sinagoga, no sábado. E aí pedem para ele abrir o livro do profeta Isaías e para ele ler. E aí ele lê no versículo 18, o texto que está lá em Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, porque o próprio Jesus estava ali. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Jesus extravasava graça em tudo o que falava. Para terminar, Lucas, capítulo 2, versículo 40.
Diz assim, falando de Jesus ainda criança, dizia: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no versículo 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus, crescia em sabedoria, crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Alguns de nós aqui têm muita dificuldade no falar. Falta graça. Mas nós podemos crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Estamos em processo de sermos aperfeiçoados com a graça do Senhor nas nossas vidas e o que nós falamos ser cheio de graça. Eu vou perguntar a você, é fácil? Não é. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Eu sou da turma dos mais difíceis. Mas estamos em processo para aprender a falar com graça, a mesma graça que Jesus tinha. E antes de terminar, eu queria complementar essa palavra, dizendo assim, tá, mas e quando falta a graça? E quando a graça falta? Não porque acabou a graça, mas porque nós deixamos, né, a graça de lado e fomos duros e ásperos e faltamos com a graça. Pode ser que ela falte. Provavelmente ela vai faltar em alguns momentos. Aí aqui entra o perdão. Quando falta a graça, o perdão, o pedido de perdão precisa entrar em cena. Quando falta a graça, no trato com o nosso irmão, com o nosso cônjuge, com a esposa, com o esposo, com o filho, é preciso pedir perdão e restituir aquilo que foi dito. Abri meu coração aqui para vocês. A palavra já estava escrita. Mandei para Paulinho na sexta-feira. Cadê Paulinho? Está ali. Mandei para Paulinho a palavra na sexta-feira. Paulinho leu. Ok, caiu bênção. Aí ontem, graça nenhuma com a minha esposa. Graça nenhuma. Quando eu terminei de falar, eu disse, não é possível não. Eu vou ministrar sobre graça no falar, no domingo. Graça nenhuma. Fui grosseiro com Lívia. Meu pai. Só que essa última parte aqui do perdão não estava escrita. O Paulinho não leu essa última parte. Vou complementar a palavra. Pedi perdão à minha esposa e acrescentei aqui. Quando a graça falta, precisamos restituir. Se você ofendeu o seu irmão, meu irmão, se você ofendeu a sua esposa, se você falou com aspereza, mas foi uma brincadeira, não importa. É preciso pedir perdão, é preciso restituir, é preciso se humilhar. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou sair como errado da história. Mas vai parecer que o erro foi meu. E foi. Se você faltou com graça, o erro foi seu. Independente do que o outro fez, independente do que causou, independente de que a ação dele tenha sido primeiro e a sua foi uma resposta, o erro foi dele, não, o erro foi seu. Se você ofendeu, o erro foi seu. Faltou graça na hora de responder. Independente da situação, se houve falta de graça, o erro já foi seu. Mesmo que tenha sido provocado, foi uma reação, o erro foi seu. Preciso pedir perdão e restituir. O Senhor há de nos ajudar a crescermos em graça em todas as áreas da nossa vida, especialmente no nosso falar. Deus nos abençoe, meus irmãos. Tem que ter coragem para publicamente pedir perdão à esposa, né? Eu queria, se é possível, complementar uma palavra cheia de graça como essa. Eu estava ali meditando e creio que é algo de Deus para complementar. São duas coisas. A primeira é, não confunda fala mansa com graça. Não confunda. O fala mansa pode ser sarcástico, pode ser
profundamente machucador, né? Ele pode mansamente matar na unha, né? Nós falamos isso aqui, não é? Não sei se você conhece alguém ou se identifica com isso. Se você se identifica com isso, tem que matar essa pessoa. A cruz é para isso. Então, não confunda fala mansa com graça. Não é isso que Deus está nos trazendo. A segunda questão é que esse último ponto que Caio trouxe, me parece que é crucial na vida dos casais. Nós precisamos entender que quanto mais próximo de nós, aquele ciclo de relacionamentos, mais precisamos dessa graça para falar, ou no falar. Tratamos com muitos casais, muitos, e vivemos isso na nossa realidade também. Então, é muito fácil perder a graça no falar com a esposa, com o marido. Por que não encher de graça no falar a tua casa? Não é? Falar com ternura e paixão com a tua esposa. Amém, homens? Cadê os homens, né, de Deus aqui? Não é? A música do Dani, com ternura e paixão, pois isso faz bem ao nosso amor. Né? Um bate-papo e comunhão. Eu quero te encorajar a procurar no YouTube esse CD do Dani, do Asaf, eu acho que é Aliança, não sei bem, os mais antigos vão lembrar. Mas como é bom isso, falar o coração da pessoa. Graça não é uma forma de falar. Deixa eu falar aqui com mansidão, mas não é isso, é o espírito das tuas palavras. Ele tem que gerar vida. Como nós lemos aqui, ele tem que gerar cura. Amém? Tem que gerar saúde. É o espírito das tuas palavras. Então, as mulheres aqui, né? Cadê as varoas de Deus aqui? As mulheres, né, de Deus. Você precisa ter graça no falar. Amém? As esposas, entenda. Uma palavra forte para o teu marido já acabou. O negócio vai entrar no coração dele, o brilho de macho dele, de Adão, vai... não é? Nem assim conosco? Irmãos, olha, essa palavra tem um complemento sobre a língua. Graça no falar em língua estão juntos, não tem como desassociar. Mas não esqueça isso. Precisamos de graça para tratar as nossas esposas. Precisamos de graça para tratar os maridos. Quer falar, Esther? Venha, querida, que coisa maravilhosa. É um texto em Provérbios, na verdade, que enquanto o Caio estava lendo o 13, eu encontrei, entre aspas, esse do 12, 18, que fala: há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. E aí o Senhor falou agora, né, que as nossas palavras podem trazer cura também, né? E o texto fala disso. Às vezes você procura, por que minha esposa está desse jeito? Aí quando depois que vai resolver o negócio, é uma palavra que você trouxe com tanta dureza, irmãos. Alguém que decidiu viver o resto da vida com você. A gente precisa tratar com doçura as nossas esposas. Com paixão das palavras. Se tem uma pessoa que eu tenho que falar com mais doçura na minha vida, é minha esposa. Não é assim, Fábio? É assim. Mulheres, fale com graça com seu marido. Que ele diga assim: como é bom ouvir a minha esposa. Olha que coisa linda. Como é bom ouvir a minha esposa. E a mulher dizer: como é bom quando meu marido fala comigo. Não é verdade? As palavras entram como saúde para a minha alma. Não é assim, Lu? Eu acho que é assim, né? E eu quero dizer para você que nós vamos viver assim. Nossas casas serão lugares de saúde, de equilíbrio, né? De vida. Palavras cujo espírito da palavra vem para trazer cura. Amém? Amém. Eu quero falar uma terceira coisa. Às vezes, o silêncio, ele não é sinônimo de graça. Eu vou ficar calado, emburrado aqui. Faça isso não, abra o coração, peça ao Senhor misericórdia, vá para o pó, como a gente diz, né? Vá para a cruz, diga: Senhor, misericórdia, tira de mim esse biquinho do silêncio. É o bico do silêncio, né? Não vou falar, porque se eu falar, vou falar sem graça, com desgraça, mas aí se esconde, foge e está ali no... Não faça isso não, vá para a cruz e diga assim: meu marido, me perdoe, porque eu errei. Amém, queridos? É assim o nosso Senhor Jesus vai reinando nos nossos corações e vai trazendo graça no nosso falar.
e as nossas casas, os nossos filhos. Como é bom quando o filho vai ouvir assim do pai: quero falar com você. Quando o pai se dirige ao filho e o filho diz: é bom quando o meu pai fala comigo. Irmãos, foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém, Paulinho? Queria acrescentar isso em nome de Jesus. Aleluia. Me lembrei de João 14, 26, fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes tenho dito. Começamos o encontro hoje, tinham poucos irmãos quando iniciamos, falando que não devemos nos embriagar com o vinho, mas precisamos nos deixar ser cheios do Espírito Santo. E aí o Senhor nos trouxe, nos lembrou, isso está em Efésios 5:18, e nos lembrou logo depois, nos versículos que seguem, o versículo 18 de Efésios 5, traz uma série de atitudes que são consequências daqueles que se deixam ser cheios do Espírito Santo. O versículo 5:20 fala que sempre damos graças ao Senhor, nos sujeitamos no temor do Senhor, as mulheres se submetem aos maridos, os maridos amam as suas esposas, os filhos obedecem aos pais, os pais não irritam os filhos, os servos se submetem aos senhores. Começamos o encontro falando sobre isso. Fruto de se deixar encher do Espírito Santo. Então, toda essa preciosidade que nós recebemos, ela não vai surtir o efeito se não estivermos cheios do Espírito Santo. É essa vida mergulhada no Espírito que vai fazer com que nos lembremos da palavra que o Senhor nos trouxe através do Caio. Na hora de falar, porque o Espírito é que nos lembra. Não é a tua anotação apenas, é importante anotar. Mas se tu anotar e tu ler 50 vezes essa palavra, 50 vezes, na hora da pressão, não vai surtir o efeito. Porque falta a vida no Espírito. É a vida no Espírito que na hora da pressão, a palavra chega aqui e ela volta. Ela volta. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a falar com graça. Então, precisamos da instrução que o Senhor nos trouxe, preciosa palavra. Essa instrução, o Espírito Santo vai trazer à tona, vai trazer para a superfície. Daqui a pouco a gente esqueceu essa palavra, concorda? Uma coisa, outra, tal, mas o Espírito, a vida no Espírito faz com que nós nos lembremos das palavras que o Senhor tem depositado, tem gotejado no nosso coração, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, grupo após grupo, relacionamento após relacionamento, essa vida no Espírito. Por isso que Paulo fala: permitam-se ser cheios do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Essa vida no Espírito é que faz com que, quando o cara me dá um tranque, eu não revido. Quando dá vontade de dar uma resposta dura, eu não dou. Queridos, essa vida no Espírito. Amém? Aleluia. É a instrução do Senhor e o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pai, queremos mais uma vez nos consagrar a Ti, Senhor. Obrigado por essa preciosa palavra, Senhor. Queremos ruminar, Senhor, no nosso coração, porque sabemos que vem do Teu trono, Senhor, e as Tuas palavras são poderosas para salvar a nossa alma. Acolhemos com mansidão a Tua palavra, Senhor, e nos ajuda a nos encher o Teu Espírito, Senhor. Ter uma vida, Senhor, transbordante de Ti, Pai, no nome de Jesus, para que possamos destilar o bom perfume de Cristo por onde quer que passemos. No nome de Jesus, amém. Dá um beijo no teu irmão e diz: boa semana na presença do Senhor, no nome de Jesus.